Olá! O vídeo de hoje é sobre a Era Napoleônica. Nós assistimos, nos últimos vídeos, um pouquinho sobre o processo de Revolução Francesa. Nós vimos, então, que a Revolução Francesa foi um movimento contra o absolutismo na França. E ela terminou com o golpe desfechado por Napoleão, chamado Golpe do 18 Brumário. Então, retomando, a França já tinha passado por 10 anos de revolução e as coisas ainda eram muito incertas. Tinha crise econômica, tinha crise política e a situação não vinha se resolvendo. Os últimos anos da Revolução Francesa foram marcados pelo governo do Diretório, que era um grupo que representava a alta burguesia que assumiu o poder depois do período do terror. Só que esse governo do Diretório, ele não conseguiu consertar os problemas da França. E aí então os jornais começaram a lançar uma campanha em favor da tomada de poder por um homem forte, enérgico, que conseguisse resolver esses problemas da França. E nisso ganha destaque um jovem general chamado Napoleão Bonaparte. E com o apoio do exército, ele dá o golpe do 18 Brumário e toma o poder da França. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, Napoleão ele não se tornou automaticamente imperador da França. Inicialmente, ele estabeleceu um regime chamado consulado, onde o poder era dividido entre 3 cônsules, sendo Napoleão o primeiro cônsul. Para falar a verdade, Napoleão era o cara que realmente mandava. Apesar de serem 3 cônsules, do poder ser dividido em 3, quem tinha poder de verdade era o Napoleão. Esse primeiro período, então, do governo napoleônico, o consulado, ele vai de 1799 até 1804. 1804 até 1815, nós temos o Império. Nesse primeiro período, então, nessa primeira fase do governo napoleônico, se destacaram algumas de suas ações principais. Entre elas estão, ele mandou prender os seus adversários políticos, censurou os jornais e investiu pesado na sua autopromoção. Uma das principais características do governante Napoleão era o seu imenso poder de autopromoção. Ele se promovia para ficar bem com a população, para passar uma imagem positiva para a população francesa. Então ele investiu muito em quadros, em pinturas que representassem um ideal de governante. Essas imagens que estão passando agora para vocês são imagens encomendadas por Napoleão Bonaparte. Ele tinha alguns retratistas favoritos, né? Então ele encomendava esses quadros para esses retratistas. Observem que em todas essas imagens vocês podem ver um comandante forte, né? Um comandante que trabalha bastante, que não descansa. Essa era a imagem que ele queria passar, de próximo da população, de amigo das pessoas. Nesse sentido, assim, se autopromover. Se compararmos essas duas imagens agora, vocês podem observar a diferença entre elas. A primeira foi feita pelo retratista oficial do Napoleão, enquanto a segunda foi feita por outro artista. As duas retratam a mesma cena, porém de formas um pouquinho diferentes, né? Dá para perceber nitidamente qual delas foi encomendada por Napoleão e qual não foi. Essas duas obras, então, elas representam Napoleão cruzando os Alpes. E aí, observando e comparando essas duas imagens, dá para entender um pouquinho dessa autopropaganda feita pelo Napoleão. Outras medidas tomadas pelo Napoleão, que eu gostaria de destacar aqui também, que foram muito importantes no processo de industrialização da França, foram a legalização da distribuição de terras feita durante a Revolução Francesa, a drenagem de pântanos, a construção de pontes e estradas e a criação do Banco da França.
Essas três medidas, então, como eu falei, elas proporcionaram um grande desenvolvimento da industrialização e, consequentemente, da economia francesa. Além disso, Napoleão Bonaparte, nesse sentido de autopromoção, também mandou construir o Arco do Triunfo, lá na cidade de Paris, demonstrando as glórias do exército napoleônico. Além de também ter criado escolas na França e desenvolvido a educação, Napoleão criou um código civil chamado Código Civil Napoleônico, que serviu de inspiração para grande parte das legislações ocidentais modernas, inclusive do Brasil. Nesse código, nós podemos destacar algumas características principais: o fim dos privilégios do clero e da nobreza, o direito à propriedade privada, a separação entre o casamento civil e o religioso, a igualdade de todos perante a lei e a proibição de sindicatos e greves. Em 1802, Napoleão, aproveitando-se dessa sua grande popularidade entre os franceses, faz um plebiscito, que é uma consulta popular. Nesse plebiscito, a população aprovou a sua ideia de se tornar um cônsul vitalício, ou seja, ele seria cônsul da França até a sua morte e ainda teria o direito de indicar o seu sucessor, o próximo primeiro cônsul da França. Só isso já demonstrava o grande poder de Napoleão e a grande popularidade que ele tinha entre os franceses. Mas tem mais. Em 1804, ele faz um novo plebiscito, uma nova consulta popular e com isso ele se torna imperador da França. Em dezembro de 1804, ele é então coroado imperador da França. E tem uma história muito interessante da coroação de Napoleão Bonaparte, porque ele foi coroado diretamente com o Papa. O Papa compareceu à cerimônia de coroação de Napoleão Bonaparte, mas quando o Papa foi coroar o Napoleão, quando ele foi dar a coroa para o Napoleão, ele pegou a coroa das mãos do Papa e se autocoroou. Coroou a ele mesmo e a sua esposa, Josefine, mostrando que ele era o cara poderoso de verdade. E o Papa ficou lá, né, observando, estarrecido, inerte, sem nenhuma reação. Inclusive, essa pintura que vocês estão vendo aí na imagem agora, e essa parte que eu vou destacar aqui para vocês verem, que mostra o Napoleão justamente nesse momento de coroação, mostrando que ele de fato era o cara mais poderoso da Europa. O governo de Napoleão foi marcado pela rivalidade com outros países europeus e pelo expansionismo napoleônico. Ele queria conquistar muitas terras, ele queria anexar, ele queria formar um grande império na Europa. Tanto que ele consegue anexar várias dessas terras, várias nações que estavam ali perto da França, e ele forma o chamado Império Napoleônico. Na sua máxima extensão, o Império Napoleônico teve isso aqui. Foi assim, essa imagem que vocês estão vendo agora aí na tela de vocês. O Napoleão, ele conseguiu submeter diversos povos ao seu poder, diversos países, como a Espanha, a Áustria, a Prússia. Porém, Napoleão tinha um grande rival. Na verdade, a França já tinha um rival histórico, que era a Inglaterra. A Inglaterra, lembrando nessa época, era a maior potência industrial do mundo. Já tinha passado pelo processo de revolução industrial, era um país super desenvolvido e tinha um exército marítimo muito forte, uma marinha de guerra extremamente preparada. Por quê? Porque a Inglaterra, ela é separada do restante da Europa. Ela é uma ilha, então ela tinha uma marinha muito forte, tanto que ela era conhecida como a Rainha dos Mares. Mas o Napoleão, ele precisava dar um jeito de derrotar a Inglaterra. Ele tentou usar a sua marinha para derrotar a Inglaterra. Obviamente não deu certo, né? Ele foi derrotado na Batalha de Trafalgar. Então, o Napoleão, ele precisou criar uma outra estratégia, uma estratégia diferente para poder derrotar a Inglaterra. E ele pensou, bom, se a Inglaterra é muito industrializada, tem uma economia muito forte, se eu primeiro enfraquecer a Inglaterra,
se eu enfraquecer a economia da Inglaterra, depois eu posso invadir o seu território, porque eles não vão ter como reagir, porque eles vão estar muito enfraquecidos, vão estar no meio de uma crise econômica. Aí, então, essa ideia genial do Napoleão se traduziu no que nós chamamos de bloqueio continental. O bloqueio continental, Prestem muita atenção, essa é uma parte importantíssima. o bloqueio continental, vocês estão vendo aqui nesse mapa, ele era uma proibição dos países europeus fazerem comércio com a Inglaterra, comprar e vender produtos ingleses. Esse bloqueio continental, ele foi decretado pelo Napoleão no ano de 1806. Se todos os países europeus parassem de fazer comércio com a Inglaterra, parassem de comprar e vender produtos para a Inglaterra, a economia inglesa entraria em decadência. E com a economia inglesa em decadência, eles iriam enfraquecer e isso abriria espaço para Napoleão invadir a Inglaterra e tomar a Inglaterra, o seu maior rival, o seu maior inimigo. Deu certo o plano de Napoleão? Por um tempo, podemos dizer que sim. Sério, a ideia do Napoleão era uma ideia muito boa, porque ele não ia precisar usar o seu exército, né? Ele não ia precisar desgastar o seu exército, gastar com guerra, com nada disso. Mas, ok, como é que funcionava essa proibição? Como é que simplesmente alguém proíbe os países de fazerem comércio com um outro país? É simples. O Napoleão, ele tinha o maior exército da época. O maior exército europeu era o exército francês. Então, o que ele falou? Se vocês fizerem comércio com a Inglaterra, eu invado o país de vocês. Eu mando as minhas tropas e elas vão acabar com o teu país. E os outros países, sabendo da força militar da França, obviamente ficaram com medo. É claro que não existia um controle total sobre essas transações comerciais. Então o bloqueio continental, assim, ele na teoria ele proibia, mas é claro que os países continuaram fazendo comércio ilegal com a Inglaterra. Portugal, porém, era um país muito próximo da Inglaterra, próximo comercialmente falando, né? Era um país dependente da Inglaterra. Não era um país industrializado, sobrevivia da exploração das suas colônias, principalmente o Brasil. Então, estava sendo muito ruim para Portugal não poder comercializar com a Inglaterra. Além disso, Portugal e Inglaterra tinham uma série de acordos e tratados entre si, e a Inglaterra, inclusive, ameaçava Portugal caso ele não voltasse a fazer comércio com os ingleses. Então, a família real portuguesa, e não só a família real, mas estima-se que entre 10 e 15 mil portugueses vieram para o Brasil em 1808 com a família real. Portugal, então, estava naquele beco sem saída. De um lado ele tinha a França, do outro lado tinha a Inglaterra. Os dois pressionando. A França dizia, não faz comércio com a Inglaterra. A Inglaterra dizia, faz comércio comigo. E aí Portugal estava naquela, o que eu faço? Vou, não vou? E aí, para tentar resolver esse problema, Portugal, com o apoio da Inglaterra, resolve romper, furar o bloqueio continental e volta a comercializar com a Inglaterra. Napoleão, quando ficou sabendo, quando chegou a notícia lá nos jornais franceses, ele simplesmente aceitou e falou, deixa Portugal. Não! Por quê? Porque ele ameaçou, ele prometeu que ele ia invadir os países que descumprissem o bloqueio continental. E foi isso que ele fez. A família real portuguesa, sabendo que o Napoleão ia cumprir a sua promessa, sabendo que o Napoleão ia invadir Portugal, tomou uma atitude muito sensata. Fugiram. Como assim? Portugal, nessa época, era comandada pelo príncipe regente Dom João, porque a mãe dele, a Dona Maria, era conhecida como Dona Maria Louca, né? Então era ele que estava no poder de Portugal na época.
E como eles sabiam que o exército português tinha poucas chances contra o exército francês, eles, com a ajuda, com o apoio da Inglaterra, organizaram-se e fugiram para a sua principal colônia, o Brasil. E essa vinda da família real para o Brasil vai influenciar diretamente nos processos históricos brasileiros, inclusive no nosso processo de independência. Mas esse assunto nós vamos tratar futuramente, com mais detalhes, essa viagem, o que aconteceu com a família real aqui, tá? São assuntos que vamos trabalhar no futuro. O Napoleão cumpriu a sua promessa, invadiu Portugal, mas quando ele chegou lá, a família real já estava no meio do caminho para o Brasil, escoltados por navios ingleses. E o Napoleão, ele começou a sofrer muita oposição interna e externa. Na França mesmo, vários grupos que não concordavam com essas ideias expansionistas do Napoleão. E fora da França, principalmente, as grandes potências da época, Inglaterra, Rússia, Áustria e Prússia, faziam uma oposição muito grande a essa política expansionista de Napoleão. Na França, o que as pessoas falavam? Que o Napoleão ele tinha sufocado aqueles ideais da Revolução Francesa, os ideais de liberdade, por exemplo, porque a política dele, a forma autoritária com que ele agia, não tinha nada de liberdade. Então o Napoleão sofria muitas críticas, mas mesmo com essas críticas, ele não afrouxava o seu autoritarismo. O primeiro país a romper o bloqueio continental, então, em 1807, foi Portugal. Mas não foi o único, porque em 1810, a Rússia também rompe o bloqueio continental. A Rússia, nessa época, era um país que ainda não tinha se industrializado. Era um país completamente agrícola e ele dependia de vender os seus produtos agrícolas para a Inglaterra. Sem vender os seus produtos agrícolas para a Inglaterra, a situação da Rússia não estava nada boa. Então, eles se viram obrigados a romper o bloqueio. Napoleão, que já tinha sido enganado lá em Portugal, dessa vez, ele organizou um exército de aproximadamente 600 mil homens, comandados por ele, para invadir a Rússia, porque ele prometeu que ele ia invadir e ele vai cumprir essa promessa. Então, a Rússia rompe o bloqueio continental. Napoleão organiza um exército de 600 mil homens em 1812 e parte em direção à Rússia. Quando ele cruza a fronteira com a Rússia, algo muito estranho acontece. Como era um exército muito grande, eles não conseguiam carregar junto com eles todos os suprimentos necessários para a viagem, roupa, cobertor, comida, esse tipo de coisa. Então, como é que eles faziam para abastecer esses exércitos? Enquanto eles iam fazendo essas campanhas militares, eles iam saqueando, roubando casas, armazéns, o que tivesse pelo caminho, plantações, né, pegando comida, pegando roupas para poder sobreviver. Só que quando eles cruzaram a fronteira com a Rússia, eles não encontraram nada disso. Porque os russos tinham adotado uma técnica de guerra conhecida como terra arrasada. Eles foram entrando cada vez mais para o território, abandonando as suas casas, queimando as plantações, levando ou queimando tudo que pudesse servir para o exército de Napoleão. Então, muitas pessoas começaram a morrer de fome, começaram a morrer de frio, e quando eles atingiram Moscou, quando eles chegaram lá, onde era o objetivo deles, que estava lá o czar, né, o imperador russo, a cidade de Moscou também estava abandonada. As pessoas saíram, as pessoas fugiram. Os russos, eles sabiam que também não teriam um exército suficiente para disputar com o exército napoleônico. Então, assim como o Portugal, né, a família real portuguesa fugiu para o Brasil,
Os russos, usando essa tática da terra arrasada, eles não tinham para onde fugir, mas eles foram para o interior do território e queimando tudo que pudesse servir de suprimento para o exército napoleônico. Para piorar, o exército napoleônico ainda enfrentou o inverno na Rússia. Imaginem vocês, com um exército que não tem muita roupa, não tem cobertor, não tem comida, não tem água, e ainda enfrenta o frio da Rússia, o inverno da Rússia. Napoleão voltou para a França sem a sua vitória militar e com aproximadamente 30 mil soldados. Ou seja, daqueles 600 mil que foram para a Rússia, só voltaram 30 mil soldados. Foi a vitória do general Inverno contra o general Bonaparte. Quando Napoleão voltou para a França derrotado, humilhado pelo que tinha acontecido lá na Rússia, ele ainda encontra uma forte oposição. Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia tinham se juntado para combater o exército napoleônico e para derrotar Napoleão. Então, eles, nessa batalha entre o exército fragilizado de Napoleão e o exército dessas 4 outras potências, nessa guerra, nessa disputa entre esses exércitos, venceram o exército napoleônico e ocuparam a cidade de Paris em 1814. Napoleão foi preso e enviado para a ilha de Elba, no mar Mediterrâneo. E lá ele ficou exilado, com 1000 soldados à sua disposição e recebendo um salário do governo. É claro que isso não ia terminar assim. Se o Napoleão ele foi isolado lá na ilha de Elba, bem pertinho da França, com tudo isso à sua disposição, ele começou a pensar o que ele poderia fazer para retomar o poder da França. Essas potências que venceram o Império Napoleônico colocaram no poder da França o rei Luís XVIII, que era irmão do rei Luís XVI, aquele que tinha sido guilhotinado na Revolução Francesa. O Luís XVIII assume o poder da França e ele não era nada popular. Primeiro porque, uma revolução de 10 anos para acabar com o absolutismo, guilhotinaram um rei e de repente alguém da família dele volta para o poder. Não faz sentido, né? Então, Napoleão Bonaparte, sabendo dessa impopularidade do rei Luís XVIII, junto com os homens que estavam com ele ali na ilha de Elba, ele planeja uma fuga. E ele foge da ilha de Elba e no início de 1815 ele retorna, ele volta para a França. O rei Luís XVIII manda o seu exército prender Napoleão e conter essa volta dele. Porém, esses soldados do rei, eles se juntam com Napoleão e apoiam a retomada de poder de Napoleão. O rei Luís XVIII foge. O rei Luís XVIII, não tendo muita saída, não tendo muito o que fazer, resolve fugir da França. E Napoleão, encontrando o governo da França livre, retoma o poder. Porém, essa segunda parte do governo de Napoleão, a segunda parte do Império, ela dura apenas 100 dias. É o que a gente chama de governo dos 100 dias. Porque esses quatro países, Áustria, Rússia, Prússia e Inglaterra, que já tinham derrotado Napoleão uma vez, vão se organizar de novo e falar: não, dessa vez a gente tem que acabar com esse cara de verdade. E eles formam então um exército com mais de 1 milhão de soldados e entram em conflito com o exército napoleônico. E dessa vez, Napoleão é derrotado de verdade. Numa batalha que nós chamamos de Batalha de Waterloo, que aconteceu nessa região lá onde hoje é a Bélgica. Napoleão, dessa vez, ele é novamente exilado, ele é preso e mandado para uma outra ilha, a ilha de Santa Helena, no meio do Oceano Atlântico, bem longe da França. Napoleão permaneceu nessa ilha até o ano de 1821, quando
morreu. Depois da derrota de Napoleão, Áustria, Prússia e Rússia se reuniram no chamado Congresso de Viena, lá na Áustria. Era uma reunião desses países vencedores, onde eles estabeleceram algumas normas, algumas práticas que seriam tomadas depois da derrota de Napoleão. E nessas práticas, então, nós podemos destacar 3 delas. O princípio de legitimidade. O princípio de legitimidade dizia que eram legítimos os governos que existissem nos países europeus antes da Revolução Francesa de 1789. Ou seja, aqueles reis da dinastia de Bourbon que governavam a França antes da Revolução Francesa teriam direito de novo de serem governantes franceses. Então, o rei Luís XVIII, aquele que tinha fugido, volta a ocupar o poder na França. O segundo ponto era a política de equilíbrio europeu. Era uma política de evitar que uma potência se sobressaísse a outra, evitar que uma potência oprimisse as outras, como o Napoleão fez. Então, eles se comprometiam a colocar essa política em prática. E o terceiro ponto foi a criação da Santa Aliança, onde Áustria, Rússia e Prússia se comprometiam em ajudar militarmente umas às outras. Elas se comprometiam em intervir de forma militar caso em algum desses países acontecesse algum foco de uma revolta liberal, como a Revolução Francesa, por exemplo. Se lá na Áustria começasse um movimento para tirar o rei e para mudar a forma de governo, proclamar uma república, sei lá, os outros países enviariam os seus exércitos lá para a Áustria para acabar com essa revolta. Então, o que nós podemos observar com tudo isso ao final da Era Napoleônica? Que a França, ela passa por toda essa situação, ela passa por 10 anos de Revolução Francesa, com guilhotina, com um rei que é morto, com aquele monte de confusão, para no final da Revolução Francesa e mais os 15 anos de governo de Napoleão, a França volta a ser uma monarquia governada por aquela mesma família que estava na França antes da Revolução. Ou seja, foram aí 25 anos para tudo voltar a ser como era antes. Porém, apesar de o cenário político continuar muito parecido com o que era antes da Revolução, a mentalidade das pessoas tinha mudado, as ideias das pessoas estavam mudando. Então, obviamente, elas não iam aceitar isso de forma tranquila, de forma pacífica. Então ainda vai acontecer muito problema na França depois disso, movimentos populares, porque a população já tinha sentido aquele gostinho de liberdade, de saber como é que era não ser uma monarquia, ter liberdade de expressão, de pensamento, não ter censura, que eles não iriam aceitar fazer parte de uma monarquia absolutista novamente. Então, esse foi o resumo da Era Napoleônica. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!